Olá, boa noite, sejam todas bem-vindas à nossa segunda live. Nessa semana a gente vai falar sobre um assunto super importante, eu já vou fixar aqui o tema da nossa live: como parar de se sabotar no trabalho. Pronto, fixei o comentário. Essa live aqui acho que vai ser super importante pra gente reconhecer aquilo que faz com que a gente se sabote no trabalho. A todas as pessoas que estão aqui nessa live já, se você se sabota muitas vezes no seu trabalho, se você tem percebido que tem alguns comportamentos e você faz algumas coisas nas quais você percebe, nossa, como no trabalho eu sinto essa trava, como eu me sinto travada, como eu me sinto paralisada. Tem um aviãozinho aqui embaixo, aproveita e já envia para 5 mulheres que você conhece que às vezes se sabotam no trabalho, porque a live de hoje, o encontro de hoje, o papo que a gente vai bater hoje é para você mesma que muitas vezes tem desejo de crescer no trabalho, sabe que poderia muito mais, sabe que poderia alcançar outros resultados, sabe que poderia fazer diferente, mas ainda tem se sabotado, mas ainda tem feito coisas que são contra a sua vontade, contra aquilo que você sabe que poderia fazer melhor e maior. Então, pra gente começar a live de hoje, como sempre, né? Quero compartilhar já com vocês essa imagem para que a gente comece a pensar juntas sobre como parar de se sabotar no trabalho. Cíntia, mas afinal, o que é se sabotar, né? Eu quero que a gente pense num exemplo bem prático. Vamos pensar num chefe renomado que tá lá na cozinha, ele tem todo um aparato, toda uma equipe trabalhando com ele, e ele tá num restaurante, enfim, vão entregar pratos naquela noite super deliciosos e importantes. A gente sabe que quando tem um chefe renomado num restaurante, as pessoas vão até lá e esperam coisas dele, né? Porque ele tem dotes, ele cozinha bem e faz todas as outras coisas. E aí, esse chefe vai preparar um prato muito saboroso, tem toda uma equipe. Então, a gente tem... O que tem nesse chefe? Ele sabe fazer, ele tá preparado para aquilo, ele estudou para aquilo. Ele tem todos os ingredientes na cozinha, porque ele precisa fazer aquele prato dele. Então, ele tá todos os ingredientes sob a bancada. Ele tem todos os utensílios, todas as panelas que vão precisar. E ele tem mão de obra também, ele tem pessoas ao redor que ajudam ele. Então, enfim, tá tudo preparado, tá tudo perfeito para que esse chefe possa desenvolver o trabalho dele e entregar os pratos naquela noite. Só que aí... chega alguém lá, um dos funcionários, chega alguém lá e ao invés de colocar sal na massa, a pessoa bota 2 colheres de açúcar bem cheio. E aí as pessoas vão provar depois o prato e, nossa, não tá como a gente esperava, não tá como poderia ser. Talvez poderia ser melhor porque a gente conhece esse chefe, a gente sabe das habilidades que ele tem. E tá doce isso aqui, tá estranho isso aqui. Então o que a gente pode perceber? Alguém sabotou aquilo que ele tinha pra fazer. Embora ele tivesse os utensílios, todos os ingredientes, a sabedoria que ele tem para poder desempenhar tal papel, alguém foi lá e sabotou. Então, a gente tem um exemplo de sabotagem externa. Alguém vai lá e sabota. Existe alguma coisa que pode sabotar uma atividade. Mas a autossabotagem, por outro lado, o que a gente pode pensar disso? Como que a gente pode construir essa ideia para que você já comece nessa noite aqui entendendo o que é a autossabotagem? Então, você também tá lá precisando desempenhar um papel no seu trabalho, precisando entregar aquilo que você precisa fazer. E assim como o chefe, você tem as habilidades, você tem um conhecimento, tem os utensílios, às vezes tem pessoas para te ajudar, às vezes tem uma equipe. E quando vai fazer, ao invés de alguém colocar o açúcar, um sabotador externo, a gente acaba criando sabotadores internos. O que são os sabotadores internos, né? E eu vou compartilhar aqui uma imagem para que a gente possa perceber melhor. A sua voz tá com uma imagem, tá assim por cima, mas não sei o que houve. Aqui pra mim tá diferente a imagem, eu vou parar de compartilhar ela. Mas a sua voz interna, ela pode te sabotar. O que é a voz interna? Aquele diálogo interno que todos nós temos. Vou dar um exemplo. Antes de entrar aqui, o meu diálogo interno, ele vem pra me falar algumas coisas, pra me perguntar algumas coisas, pra me dizer, será que você deve fazer isso? Será que é importante? Será que o conteúdo é bom? Será que as pessoas querem assistir? Será, né? Então, existem alguns sabotadores internos em todas as pessoas. As pessoas têm esses sabotadores, esse diálogo interno, que muitas vezes ele vem pra te questionar, muitas vezes ele vem pra te perguntar se realmente é preciso, se realmente é importante pra alguém, se vai fazer diferença, e simplesmente pra te impedir de ter ação, impedir de fazer o que precisa ser feito. Né? A gente fala muito aqui nesse Instagram sobre fazer o que precisa ser feito com consistência. E muitas vezes... talvez você não tenha vontade de realmente... deixa que dá pra ler mesmo assim. Tá, então tá, vou deixar. Recebi aqui.
Então, muitas vezes, esses diálogos internos, eles são importantes, mas que a gente pare para identificar o que há nesses diálogos internos, o que existe para me contar, o que essa vozinha que tá querendo me impedir de fazer, o que ela vem para me contar e para me dizer. Então, eu acho que o que tá acontecendo é isso, eu vou tirar o filtro aqui. Pronto, e aí aqui eu consigo compartilhar a tela e eu acho que não vai mais aqui. Ah, pronto, era isso. Então, o diálogo interno. O que é importante a gente perceber nesse diálogo interno, nessa conversa interna que existe? A gente precisa aprender a treinar isso, porque é treinável. Ao mesmo tempo que vem uma conversinha para te tirar do foco, para te afastar do que precisa ser feito, é importante que a gente consiga treinar esse diálogo interno para que a gente possa fazer e para que esse diálogo interno possa nos levantar para fazer. Como, por exemplo, eu comecei a treinar aqui o meu diálogo interno sempre antes de fazer uma live, sempre antes de dar uma palestra, sempre antes de entrar para fazer alguma coisa importante, comecei a treinar esse diálogo interno, que ao invés de ele vir me contar que eu não preciso fazer, é pra eu abandonar, que não importa, que tem muita gente fazendo, essas coisas que a pessoa que tá empreendendo, às vezes isso vem aqui, né? Então eu aprendi a conversar com esse diálogo interno e dizer, olha, é importante pra mim, eu preciso fazer, porque pessoas precisam assistir esse vídeo depois. Pessoas serão tocadas com o que eu tô falando aqui, de alguma maneira isso é pra alguém, isso vai servir pra alguém. Então, é sempre essa engenharia reversa de conversar com aquilo que tem me contado. Talvez o teu diálogo interno hoje esteja dizendo, abandona isso, não faz isso, entrega um relatório meia boca, porque o teu chefe, às vezes, ele nem lê tudo, chega atrasado mesmo porque ninguém percebe, sabe? São situações e, às vezes, comportamentos que a gente vai repetindo e vai se auto-sabotando em várias situações no nosso trabalho. Pra quem tá aqui, faz sentido o que eu estou falando até aqui? Me contem aqui, deixem um coraçãozinho aqui pra eu entender que tá fazendo sentido. E se tiverem perguntas, gente, me coloquem aqui no ponto de interrogação, tem um balãozinho com ponto de interrogação. E escrevam aí perguntas do que vocês estão vendo aqui pra que eu possa responder depois. Tudo bem? Então, além de a gente aprender a treinar esse diálogo interno, é importante que a gente perceba e compreenda também que esses diálogos que a gente tem internamente, eles fazem parte de algumas experiências que a gente teve. Vou dar um exemplo. Quem nunca apresentou um trabalho na escola, quando na adolescência, na infância, alguém riu, às vezes até o professor debochou, né? Tem uma situação, eu tinha uma trava, e às vezes percebo que tenho, mas já consegui vencer muito, assim. Eu sou uma pessoa trabalhada, né? Então, não tenho problema de contar pra vocês, porque eu acho que isso aproxima você de mim. Uma vez, na escola, a professora riu de mim na aula de inglês. Ela riu descaradamente, assim. E aquilo, durante muitos anos, me impediu de fazer inglês. As aulas de inglês pra mim eram muito difíceis, eu não queria. Até que um dia, enfim, eu vi que eu precisava entrar para um cursinho de inglês e aí contei isso pra professora que ia me dar aula. E ali eu comecei a destravar aquelas amarras, porque a gente vai paralisando com essas experiências que a gente teve em algum momento da vida. Então é importante que quando a gente identifique algum diálogo interno que a gente tá tendo naquele momento, é importante perceber de onde que tá vindo, qual é a raiz disso, por que eu tô pensando isso, por que tá vindo isso aqui neste momento pra mim. Então, o exemplo foi isso, tinha muita trava pro inglês. Por quê? Fui procurar aqui no meu baú e eu percebi que quando eu era criança, a professora tinha rido de mim, não sei nem que idade aconteceu isso, mas isso ficou muito forte, ficou muito marcado pra mim. E a partir daquele momento eu desenvolvi uma trava pro inglês. Talvez a sua trava não seja pro inglês, talvez a sua trava seja pra qualquer outra coisa. E a gente carrega com a gente essas experiências, esses às vezes são as nossas sombras que vão nos acompanhando. E aí quando a gente traz isso, muitas vezes da infância, chega um momento que isso volta lá no trabalho. Às vezes você vai fazer uma apresentação, por exemplo, e vê que trava, e não entrega o trabalho como deveria ser feito. Ou, às vezes, te convidaram, você foi promovido, ou te convidaram, tem uma oportunidade aqui pra você. Talvez naquele momento você pense, não, mas não é pra mim, não, deixa quem sabe. Tem pessoas que sabem mais do que eu, tem pessoas que merecem mais, enfim. São várias conversinhas que o nosso diálogo interno vai tentando nos passar para que a gente realmente se sabote. Que nessa live, aqui nesse encontro, a gente vai falar
sobre esses pontos que a gente vai se sabotando e às vezes nem percebe. Então eu vou te contar como que a maioria das pessoas fazem, que são alguns erros que eu elenquei aqui. Talvez você esteja cometendo algum desses erros e nessa noite vai entender que talvez seja um erro e por que é um erro. E aí o importante, quando a gente entende que tá errando em alguma coisa, não é para que a gente simplesmente se condene, se julgue e fique, sabe, se chicoteando. Entender que tá errando, entender que eu estou errando em algo, serve para que eu possa identificar. No próximo momento que eu estiver errando, eu vou perceber, olha, tô vacilando nisso aqui e já entendi que é um erro. Aprendi lá na live da Cintia, então eu vou fazer algo contrário a isso. Vou fazer uma engenharia reversa aqui pra ver o que eu posso fazer de melhor. E eu já vou te apresentar daqui a pouquinho o que você talvez esteja fazendo, acha que tá certo, mas pode ser que não esteja tão certo assim. Só que antes disso, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é essa paralisia. A gente fala muito aqui no Instagram sobre se sentir paralisada. Me contem aqui, quem tá aqui? Quem já se sentiu paralisada em algum momento? Não sabe se vai pra frente, não sabe se vai pra trás. Os dias são uma sequência de dias iguais. Me mandem no coraçãozinho aqui pra eu entender que tem gente aqui, porque não sei se eu tô sozinha nessa. Mas tem dias que a gente acorda e a gente não... Parece que é uma sequência de dias iguais. Tô fazendo as mesmas coisas, vou pro trabalho e faço as mesmas coisas, penso da mesma maneira, às vezes até me visto da mesma maneira, porque é mais prático, peguei a primeira roupa. Eu tô numa sensação de não me movo, não vou pra frente, não vou pra trás, nada acontece de novo. Hoje é quarta-feira, mas amanhã eu tenho certeza que vai ser um dia igual. Ontem foi muito parecido e depois de amanhã, certamente, vai ser outro dia parecido. Possivelmente você se encontra em um momento de paralisia. E a paralisia, ela faz isso mesmo. Você se sente assim numa areia movediça ou naquele chiclete que gruda no sapato, assim. Você vai puxar e tá ali. Tô aqui, tô grudada, né? Então é importante que a gente perceba, você perceba por aí o que te paralisa. Quais são as coisas que te deixam, assim, impossibilitada de... Eu vou dar um exemplo. Eu me sinto muito paralisada quando a vida tá em desordem. Sou uma pessoa que gosto muito de agenda, vivo com agenda. Mostrei pra vocês hoje a minha agenda como que ela tava. E quando eu percebo que a minha agenda tá me engolindo, eu paraliso. Eu não consigo conversar direito, eu me sinto numa sensação de, tipo assim, sabe? O tsunami vindo, eu tô ali embaixo e ele vai me pegar e o que eu vou fazer porque a minha agenda está me engolindo. Quem se identifica com isso? Então, quando eu identifico que isso me paralisa, o que eu posso fazer de melhor para que eu não sinta isso? Para que isso não aconteça todas as semanas. Porque o que acontece? Muitas pessoas fazem. Identifica o que paralisa, entendeu essa semana? Vou fazer o que poderia acontecer. Identifiquei que a minha semana me engole e eu fico muito mal com isso. Fico paralisada, fico estressada, não faço mais nada. Se eu não fizer nada a respeito na semana que vem, possivelmente na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, eu vou continuar com essa mesma sensação. Ou seja, você entendeu o que acontece, você entendeu o que paralisa e não faz nada a respeito. Isso, além de ser um sinônimo de maturidade, mostra que você não tá nem aí com o seu desenvolvimento. Então, o que eu faço a respeito daquilo que me paralisa? Para mim é a agenda, mas para você o que pode ser? Quais são as características? Qual é a coisa que te paralisa? Quando você vê que, tá acontecendo isso de novo, eu estou paralisada. Como eu dei o exemplo para quem tá entrando agora, meu exemplo é me ver engolida porque eu botei muita coisa na agenda, achei que ia dar conta e não dei. Isso é muito normal acontecer. Então, eu percebo que muitas vezes quero colocar 10 coisas para uma tarde, sendo que 2 vão tomar 2 horas cada uma. Ou seja, falta uma coisa aí que é logística e arrumar a questão do tempo. Então, identifique o que te paralisa e a partir disso a gente toma uma ação. Agora a gente vai entrar naquilo que eu acabei de falar anteriormente sobre quais são as coisas que você acha que tá fazendo certo, mas pode ser que esteja errado, né? Como eu falei anteriormente. Gente, se faz sentido pra vocês, me contem aqui nos comentários. Eu vou passando o olho aqui quando aparece. A Marina disse, nossa, constantemente em algumas fases. A gente vai se percebendo, né? Então, me contem aqui nos comentários. Se tiverem dúvidas, sobre algo que aparecer aqui, tem um ponto de interrogação aqui embaixo num balãozinho. Por favor, cliquem ali e escrevam a dúvida de vocês que eu vou responder todas quando a gente acabar aqui, tá bom? Então, o que você acha que você faz de errado e não sabe que tá errado? Então, o primeiro ponto que eu elenquei aqui, aparece uma oportunidade e você diz, não é pra mim. Quantas vezes no seu trabalho, oportunidades surgiram, parcerias surgiram, coisas surgiram, e você acabou pensando e até falando de imediato, não, isso não é pra mim, isso eu deixo passar, isso não é pra mim, quem nunca?
Várias vezes aqui eu comecei a... Não, isso não é pra mim. Eu não preciso, eu não mereço, eu não consigo, eu não sou capaz. O que essa frase significa? Eu não sou capaz. Eu não sou capaz significa que eu estou me sabotando aqui, né? Tem uma vozinha aqui me contando de que você não é capaz. E quando eu penso em eu não sou capaz, isso não surge de agora. Quando eu desisto de algo assim, isso vem, como eu falei alguns minutos atrás, vem de alguma experiência que aconteceu, foi muito impactante, foi muito forte pra mim, e naquele momento imprimiu na minha, até no meu corpo, né? Porque as situações que a gente vive, dependendo do impacto que é um impacto emocional tão grande que imprime no nosso corpo também. E a gente lembra de como foi naquele momento. Pode me perguntar todos os detalhes do dia que a professora riu de mim, do inglês. Eu vou lembrar, vou saber te dizer, e talvez se eu te perguntar agora, de alguns dias que foram traumáticos, que foram doloridos pra você, de que você, sabe, captou aquela memória, talvez você consiga me dizer até a roupa que você tava vestindo, me detalhe o espaço que você tava, porque essas coisas, elas ficam gravadas mesmo, então é importante que a gente busque de onde que vem. Segundo ponto aqui, não entregar o seu melhor. Eu acho que é um ponto que muitas vezes as pessoas, eu falo a gente, as pessoas, você, eu, todo mundo, acaba pecando nisso, não entregando o melhor, não indo um passinho a mais. E aí, nisso tudo, a gente acaba não, como eu vou dizer, não negociando com as distrações. As distrações vêm e aí você vai se perdendo nas distrações e acaba não entregando o seu melhor. Muitas vezes, já percebi com muitos pacientes que a gente caiu nesse assunto e percebeu, não tá entregando o teu melhor, por quê? Se existe potencial aí. Porque eu acredito realmente que você que tá me ouvindo aqui, se você tem um trabalho, se você tá montando um trabalho, se você está saindo dos seus estudos e pensa em trabalhar com alguém, em algum momento você vai dar de cara com o trabalho, não tem como, em algum momento você vai pensar sobre ele ou vai se ver imersa nisso querendo fazer algo diferente. Então é importante a gente pensar qual é o meu melhor, como que eu vou entregar o meu melhor e por que eu não tô entregando o meu melhor hoje. Pergunta que eu te faço hoje, porque eu sei que todas que estão aqui, podem muito mais do que estão entregando hoje. Isso é uma verdade, às vezes, dura de se ouvir. Se faz sentido, aperta 10 vezes no coração, assim, bem correndo pra eu entender se faz sentido. Porque eu acredito que muitas vezes a gente chega num teto, que às vezes não é o nosso teto, e a gente diz, não, é por aqui mesmo. É só até aqui que eu vou, é só até aqui que eu posso fazer. E se eu te perguntar sobre o relatório que você fez hoje, ou sobre o cliente que você atendeu hoje, ou sobre a ligação com o cliente que você fez hoje, se eu te perguntar, você poderia ter feito um pouquinho melhor? Eu acredito que 99% das pessoas que estão aqui poderiam dizer, poderia. Eu poderia ter dito um bom dia a mais, eu poderia ter, enfim, perguntado como que tava, eu poderia ter feito a ligação melhor, eu poderia algo a mais, um passinho a mais. E é nesse passinho a mais que você não tá querendo dar ou não tá percebendo que pode dar, que a gente acaba entrando num engano. E aí a gente cai num perfeccionismo. Tudo precisa estar perfeito para que saia. Tudo precisa estar em perfeito estado para que eu venha e faça. Quantas vezes? E a todo tempo, né, nos nossos encontros, eu sempre vou abrir de que eu faço parte dessa gama. Só que eu sou essa pessoa, essa eterna aprendiz, que muitas vezes eu estou me trabalhando nessa jornada. Então, o perfeccionismo, ele faz parte de todas as pessoas e do trabalho que a gente quer entregar com qualidade. Quando a gente trabalha, a gente quer entregar alguma coisa com qualidade, não é mesmo? A gente está trabalhando para fazer o bem para alguém. Independente do trabalho que você tem desempenhado hoje, você está querendo entregar o seu melhor para fazer o bem para alguém. Todos os trabalhos que a gente encontra hoje são pessoas fazendo coisas para tornar a vida de alguém melhor. Qualquer trabalho, gente, qualquer. Me dê exemplos aí do que vocês trabalham. Qualquer trabalho está fazendo o bem para outra pessoa. Se você não percebeu isso até hoje, eu preciso te dizer. O que você faz vai gerar qualidade de vida, vai gerar o bem para quem você entrega isso. Seja um relatório, seja um bom dia na porta da loja, seja entregar um panfleto no sinal, seja fazer a unha de alguém, seja arrumar os cabelos de alguém, seja costurar a gola de uma blusa dentro de uma empresa onde tem vários setores e você costura a gola da blusa. Você está fazendo o bem para alguém que vai receber aquilo. Então, quando a gente percebe essas coisas aqui, a gente começa a identificar, a gente vai
fazendo um caminho para começar a identificar esse diálogo interno que muitas vezes nos quebra, né? Faz com que a gente se sabote a todo tempo, todos os dias no nosso trabalho. E a gente não tem os resultados que deseja, simplesmente porque a gente tá se engalhando nessas 3 situações aqui. Acreditar que não é pra você, negar todas as possibilidades, não entregar o melhor e ainda por cima ser perfeccionista demais. Estou falando com pessoas que são perfeccionistas aqui, me contem aqui. Só bota uma mãozinha assim nos comentários que eu vou entender, porque isso é muito natural e muito normal. Deixa eu passar aqui pro nosso próximo. E aí, nisso tudo, a gente precisa falar... Só um minuto. A gente vai precisar falar sobre a diferença entre se ocupar e produzir. Porque ainda hoje, vindo pra cá, no carro, eu estava falando com o Fabiano, e aí, enfim, a gente veio ouvindo podcast, conversando, e a gente sempre tá nessa coisa de estrada, né? De 1 hora de diferença de estrada. Então, na estrada, a gente vinha ouvindo um podcast, e veio um lembrete no telefone dele, que espelhou ele na tela, e falou assim, ó, você está se ocupando ou produzindo? E eu achei incrível, porque a gente tava falando dessa live hoje, e ele, fala sobre isso, porque isso é uma grande sacada. E ele coloca lá um lembrete, então fica até uma dica pra você colocar um lembrete pra alguma hora do dia, vir aquele lembrete na tua tela enquanto tu tá ali no Instagram, e aí, deve ser, eu até vou botar no meu, depois que eu vi isso no dele, eu até vou colocar no meu. Mas você tá ali, às vezes, no Instagram, não tá produzindo nada, tá vendo meme, tá rindo, tá vendo coisa que não precisava naquele momento. E vem aquele lembrete e te pergunta, né? Você tá se ocupando ou você tá produzindo? E eu acho que isso é a maior questão, né? Você tá produzindo ou se ocupando? Porque tem uma diferença. Às vezes eu encho a minha agenda e são só de coisas que eu tô me ocupando. Eu tô apenas ocupando meu tempo. Eu tô apenas enchendo a famosa linguiça naquele momento. Eu tô fazendo... eu vou enchendo a minha lista, né? Então, assim, o importante, eu sempre costumo falar pra quem é paciente meu e já sabe, fazer uma lista do que é essencial, do que não pode passar, o que é urgente e o que é trivial, o que se não for feito hoje pode ser feito amanhã? Pode. Então, assim, dá uma olhada pra tua agenda de amanhã. Eu espero que você tenha uma agenda. Quem me segue aqui, eu vou convertê-los a ter uma agenda. Talvez se você entrou aqui nessa live hoje você não tem uma agenda, daqui a algumas semanas, ouvindo minhas lives, ouvindo meus vídeos, você vai entender que você precisa de uma agenda, gente. A organização, uma vida com mais equilíbrio, com mais desenvolvimento, onde a roda gira, ela precisa de uma agenda, de verdade. Sim, eu vou explicar pra você o porquê daqui a pouquinho, se você continuar aqui nessa live, o porquê que você precisa de uma agenda e como que ela pode mudar a tua vida. Então, se você é da equipe que já tem uma agenda, quem tem uma agenda, aperta no coraçãozinho aí pra eu entender se tem gente aqui que tem agenda já. E se não tem, tudo bem, eu vou te ensinar como que usa uma agenda e por que ela é importante na tua vida. Mas, o que a gente precisa saber? Olhar pra agenda, olhar pras coisas que você tem pra fazer amanhã, te convido hoje, quando sair dessa live, vai lá na agenda. Se você não tem agenda, mas o que tem na tua cabeça de que você precisa fazer amanhã? Olha para esses pontos e percebe o que tem que ser feito amanhã de verdade. Que se não for feito amanhã, você vai encontrar um grande problema. Um boleto que vai vencer, uma reunião, o que tem amanhã que realmente não pode passar de amanhã. E eu te convido também, a Marina tá dizendo, a agenda é vida, como viver sem. Exatamente. Mas, Marina, pra galera que aqui ainda não tem uma agenda, nós vamos falar muito sobre a agenda e as pessoas vão entender aqui que a agenda, ela salva vidas. Mas, te convido a olhar pra tua agenda, te convido a perceber as anotações que você tem pro dia de amanhã e te convido a perceber o que é trivial, o que pode ser feito na semana que vem, porque talvez você se pergunte, talvez esteja lá, ir em tal lugar amanhã. Talvez pode ser só uma coisa para ocupar o tempo e não estar produzindo nisso. Então, assim, olha para os teus compromissos de amanhã e percebe, tem que ser feito amanhã? Ou se for feito segunda-feira, tá tudo bem. Se for feito no sábado, se for feito no domingo, tá tudo bem. Se for feito no domingo, tudo bem. Então, você vai perceber que são coisas que às vezes a gente só vai colocando no nosso dia para ocupar o dia e não estar realmente produzindo. Então, é sempre importante que a gente saiba diferenciar a atividade que eu tô fazendo, se ela me faz produzir algo, ou se ela só tá ocupando meu tempo para depois, no fim do dia, eu ir dormir cansada e pesada, porque eu realmente não fiz. Eu ouvi uma live do Jerônimo Temer essa semana, e ele falava exatamente isso. O procrastinador, ele não é aquela pessoa que é leve e é tranquilo. O procrastinador, quando ele vai dormir se culpando porque ele pensa, mais um dia que eu não fiz nada pro meu desenvolvimento, não fiz nada que eu precisava fazer.
Ele dorme se sentindo culpado, ele dorme com um sentimento que não é legal. Então, muitas vezes as pessoas pensam, o procrastinador, ele vive a vida bem, porque ele só vai empurrando com a barriga. Muito pelo contrário. O procrastinador, ele realmente vive num jogo interno, num diálogo interno de se cobrar muito e se punir muito. Então, se você é uma pessoa procrastinadora, se você é uma pessoa que tem se sabotado no trabalho, eu sei realmente o que você passa, eu sei realmente como é dormir pensando no que você não fez, mas eu acredito fielmente que se você ficar até o fim dessa live, eu tenho alguns nortes pra te dar que podem te ajudar muito a sair desse comportamento de autossabotagem. Tudo bem? Gente, perguntas podem colocar no balãozinho com pontos de interrogação aqui embaixo do vídeo, que assim que chegarem mais perguntas eu já vou abrindo e a gente pode conversar, tá bom? Eu vou vir pra cá. E aí, vocês lembram do que eu falei aqui anteriormente sobre as nossas sombras, sobre aquilo que a gente passa de experiências não tão legais assim na nossa infância? Elas nos acompanham, elas fazem parte. E aí a pergunta que eu te faço: quais sombras você leva pro trabalho que te atrapalham lá? Quais foram as dores e os sofrimentos que você passou? Todos nós passamos, nós temos várias situações. Às vezes aquele momentinho que você se sentiu rejeitada, talvez aquele momento que você foi esquecido na escola, talvez aquele momento que riram de você, talvez aquele momento que você levou um não, que doeu pra caramba, talvez aquele relacionamento mal acabado. São várias as situações, são várias as sombras que se a gente não processar, se a gente não mergulhar nessas sombras que a gente carrega com a gente pode levar isso para outras áreas da nossa vida e às vezes nem percebe. Então, muitas das vezes nas quais a gente se sabota, nas quais você se sabota no seu trabalho, são diálogos internos, são situações internas, são experiências que você já viveu que possivelmente você trouxe para esse momento de trabalho. Às vezes é uma reunião que você não consegue fazer, às vezes é um cliente novo que você não consegue prospectar, às vezes é aparecer numa rede social. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito introspectiva, mais quietinha. Para me soltar, para eu falar, para fazer o que eu faço aqui, não é fácil, não é simples, nunca foi. Então, antes de entrar aqui, preciso fazer um exercício interno danado para me centrar, botar uma música, mentalizar, falar com Deus, tudo aquilo que eu acredito que seja importante para mim, para eu poder estar aqui e fazer o quê? Aquilo que precisa ser feito. Porque quando a gente fala sobre maturidade aqui nesse perfil, eu sempre vou bater nessa tecla. Não se trata de fazer escolhas que a minha criança deseja fazer, porque eu tô com vontade agora, então eu não vou fazer. Tem pessoas me esperando. Tem coisas que dependem de mim. Então, hoje o dia só vai acabar exatamente quando eu terminar de entregar aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, hoje eu não tô na minha casa, de origem, não tô no consultório. Talvez esse motivo fizesse com que eu não fizesse isso aqui. Porque na cabeça dos sabotadores, isso já é um motivo bastante bom o suficiente para que eu não faça algo. Porque eu não tô com as ferramentas, porque eu não tô com os meus utensílios aqui para fazer o que eu preciso ser feito. Mas quando a gente fala sobre maturidade, é onde... Voltou. Eu tenho convicção de que daqui a um tempo, quando eu olhar para a primeira live, olhar para a última, eu sei que muitas coisas vão mudando, porque eu vou sendo trabalhada neste período e nesse momento. Então, talvez você esteja com esse primeiro medo de dar um passo, de fazer algo, de sair desse ciclo de autossabotagem, mas eu preciso te dizer com toda a certeza do mundo, isso vai ser pro seu bem. Sair disso vai ser pro seu bem, sair desse ciclo vicioso vai ser pro seu bem. Identificar quais são as travas, identificar quais são as amarras, identificar aquilo que te paralisa. O que é aquilo que te paralisa, que tira o teu sono, que faz você, que te conta todos os dias aqui uma mentirinha a teu respeito. O que é isso que tá acontecendo? Quando a gente identifica isso, quando a gente mergulha nisso aqui, realmente a gente consegue sair disso e fazer mudanças na nossa vida e caminhar em direção daquilo que a gente deseja, né? Então, quais sombras suas, quais experiências negativas, quais medos você tem trazido para o seu trabalho? Por que você não tem entregado a mais? É isso que eu quero te fazer pensar agora. Pensa aí, independente do que você faz. É isso que eu quero deixar claro, independente do que você faz. Não sei se tem mães aqui que cuidam dos filhos. Esse é o seu trabalho em casa, cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo, cuidar das suas crianças. E muitas vezes você pode entregar, às vezes, um pouco a mais, você pode... Enfim, tem coisas que podem ser feitas ali e você se cobre, você, sabe, poderia ter feito a mais. Ou quando acontecem algumas situações dentro do trabalho, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da relação com o esposo, você
joga alguma coisa pra fora e pensa, nossa, por que eu falei isso? Por que eu pensei nisso? Por que eu tô sentindo isso? Nesse momento se pergunta, que sombra é essa que eu carrego comigo? Porque muitas vezes as pessoas, talvez você seja uma pessoa viciada em filtros, e eu não falo filtros de Instagram. A gente vai escondendo as nossas sombras com filtros e vai criando um personagem pro mundo, pro marido, pros amigos, pro chefe. Só que isso não se sustenta. A gente consegue alguns dias, algumas semanas, mas isso não se sustenta a longo prazo. Então, quais são as amarras, quais são os filtros que você tem se contado e colocado para que você esteja se sabotando, para que você esteja não conseguindo alcançar os resultados que você realmente precisa? Partindo para o próximo. Gente, como é que tá isso para vocês? Tá fazendo sentido? Quero saber de vocês aqui, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês estão tendo algum insight dessa noite, nessa reflexão que a gente tá tendo aqui? Caiu alguma ficha pra você? Se caiu alguma ficha pra você, me conta aqui. Pode botar nos comentários, ou pode botar aqui no ponto de interrogação. A ficha que caiu pra mim foi, 2 pontos. Me conta aqui que eu quero saber de ti, qual foi a ficha que tá caindo, onde que tocou, o que fez sentido nesse papo que a gente tá tendo aqui. Porque isso aqui é uma construção. Isso aqui é uma construção. É até um espaço terapêutico pra gente realmente conversar sobre coisas que a gente traz, todos nós temos e todos nós trazemos. E quando a gente sabe realmente identificar isso, nossa vida, ela acontece com mais fluidez, com mais equilíbrio, com mais energia. Então, a gente não pode excluir as nossas sombras, a gente não pode excluir as experiências que não foram tão ruins, porque lá na frente, por mais que a gente fuja, a gente dá de cara com elas. E é no trabalho, como a gente tá falando hoje neste encontro. Muitas vezes é no trabalho. Eu vou lá e não dou o meu melhor, eu me saboto, eu chego atrasada. Qual é o funcionário aí que chega atrasado e diz, é o meu relógio que me sabotou? Sabe, eu preciso te dizer, às vezes não é o relógio, não. É o autoconsciente te sabotando e dizendo que se tu chegar do horário, tu vai ser um funcionário exemplar, tu vai chamar a atenção do chefe. Então, ou seja, inconscientemente tu faz algo pra não ser bom, pra não ser bom o suficiente. Quando vai lá e faz uma venda, quando alguém te fala, por exemplo, nossa, que bom que tu fez isso, tu bateu a meta, parabéns, que legal que tu conseguiu falar com essas pessoas. Enfim, quando alguém te parabeniza, você fala assim, não, mas imagina, não, tudo certo. Só, né, capaz que eu sou boa nisso. Você não aceita um parabéns, não aceita uma gratificação, enfim. A gente precisa se perceber nisso, gente. É muito importante, é muito importante. E antes de a gente entrar para esse papo, eu separei aqui, acho que 5 coisas que são muito importantes. Eu acho que esse momento aqui é um momento até de tirar print, fiquem à vontade. Pra relembrar depois, exatamente, eu vou tirar os comentários pra você tirar print, tá? Ó, em 3, 2, 1, podem tirar print. Quem quiser me marcar depois, bota lá o @Cintia, que eu vou amar ver os prints de vocês, os comentários de vocês, os feedbacks que vocês tiraram. Podem colocar lá pra mim no inbox, por favor, que eu vou amar falar com vocês aqui depois dessa live, tudo bem? E aí, tirem print aí pra guardar esse momento, esse template aqui, porque eu acho que ele é super importante. Então, eu abri aqui pra gente poder conversar. Primeiro, perceba o seu diálogo interno. Todo momento que você sentir que tá se sabotando, sentir que esse diálogo interno tá surgindo, perceba o que esse diálogo interno vem te contar. É super importante. Tô aqui, por que tá acontecendo isso? A todo momento eu gosto de trazer exemplos que eu tenho vivido, que pacientes me contam, porque eu acho que é importante para trazer isso para uma coisa mais palpável, né? Então, assim, vou dar esse exemplo. Antes de entrar aqui, o meu diálogo interno, ele veio me contar várias coisinhas aqui. Várias. Disse assim, tu não tá em casa, tu não tá com a luz, que tu não tá com o pedestal, tu não tá, a internet não tá boa, vários as. Que é isso? São várias possibilidades que se eu cair nessa conversa, nesse diálogo interno, eu facilmente posso me sabotar. Eu falo que facilmente posso me sabotar, porque se a gente perceber, num piscar, num estalar de dedos, a gente cai nisso, cai nessa conversa e acata e diz, não, beleza, é verdade. Não tenho mesmo tripé, não tô em casa, não tenho um compromisso depois, tenho horário, então não vou fazer não. Então a gente vai se contando algumas histórias. Então, primeiro ponto, perceba o diálogo interno, perceba o que isso quer te contar, por que você tá pensando sobre isso, o que essa informação tem relação, porque sempre tem relação. Às vezes a gente não quer perceber, não quer prestar atenção, mas sempre tem relação. Segundo ponto, perceba a diferença entre se ocupar e produzir. Acho que é super importante. Quem tá nessa live hoje, eu te convido a sair daqui e ir lá
Desculpem. Ir lá pros lembretes do celular, que às vezes você não usa muito, mas hoje você vai usar. E coloca lá pra mim um lembrete assim: você está se ocupando ou produzindo? Pra tocar amanhã, durante o seu dia, em alguma parte que você sabe que possivelmente você vai estar lá só se ocupando, porque vai descer aquilo na tua tela e pode ser que seja um combustível, porque pode ser que você esteja produzindo, e você vai dizer, uau, que bom que isso veio e eu tô produzindo mesmo, que bom. Mas pode ser que essa mensagem, esse lembrete, ele venha num momento que você não esteja produzindo, só se ocupando. Se ocupando de Instagram, se ocupando da vida dos outros, se ocupando de ficar no grupo de fofoca com aquela galera, botando link pra rir das pessoas, se ocupando de ouvir a conversa dos outros, se ocupando de julgar a pessoa que trabalha contigo, se ocupando, a gente se ocupa de várias coisas no dia que às vezes a gente nem percebe. Isso são coisas que só ocupam o nosso tempo, não produzem nada, não produzem nem pra alguém nem pra gente. Tem essas duas diferenças do produzir, né? Ou eu produzo pra alguém ou eu produzo pra mim. Às vezes não produzo pra nada, nem pra mim nem pra alguém. Então, percebam. Clareza nos objetivos. Quando eu tenho clareza nos objetivos, nos meus objetivos, eu consigo traçar um plano e consigo sair desse meu processo de me sabotar. Então é importante, quando eu tenho clareza, o que eu desejo fazer? Qual é a minha missão aqui? Pra onde que eu tô indo? Quando eu tenho mais clareza disso, eu consigo traçar um plano. Tenho desejos, eu tenho o que eu vou fazer, pra onde que eu vou, sabe? Percebam qual é essa diferença, trace objetivo, tenha clareza nisso. Gente, qualquer pergunta sobre isso, coloquem aqui embaixo no ponto de interrogação que a gente já conversa, tá bom? Quarto ponto que eu falei que eu ia falar aqui, né? Tenha uma agenda. Quem segue, quem tá aqui nas lives, a gente vai estar aqui semana que vem, nesse mesmo horário, 7 e 11, e eu quero que vocês voltem. Quem não tinha agenda, vai me deixar um comentário na semana que vem. Sim, já comecei a ter uma agenda. Você pode ter um bloquinho branquinho, daquele que você ganhou de brinde na sexta de Natal, começar a riscar lá, segunda-feira, o que eu tenho, pra quem não tem nada, né? Você pode comprar uma agenda pra começar a riscar nela. Você pode usar o Google Agenda, que é totalmente gratuito. Você vai lá, baixa o aplicativo Google Agenda e começa a colocar lá os horários que você tem, das coisas que você tem pra fazer. Você esvazia a mente, isso traz mais clareza, isso traz mais tranquilidade, isso tira ansiedade, gente. Remédio pra ansiedade, bom, tá? Antes de dormir, bloquinho do lado da cama e despeja ali tudo que tem pra ser feito no outro dia. Porque aí você não vai dormir com aquilo aqui, ó, te contando, te falando, ai, mas será que vai dar tempo? Mas amanhã... Porque você tem clareza do teu dia no outro dia. Sempre que eu vou dormir, antes de dormir, à tarde, eu atuo a todo tempo, porque isso já se tornou um hábito meu, eu tô a todo tempo me alinhando com as expectativas que eu coloquei na minha agenda. E antes de dormir, a mesma coisa. O que eu tenho amanhã? Por exemplo, amanhã é quinta-feira. Tenho aula 8h30 da manhã. Eu tenho que estar aqui sentadinha, 8h30 da manhã, que eu tenho aula, tenho grupo de estudos. Depois, qual é o próximo passo? Reunião, que horas? Onde que eu tenho que estar, sabe? Essas coisas, elas vão me trazendo mais tranquilidade para que eu possa viver presente nos próximos momentos. Para que eu possa estar presente aqui com vocês. Então, isso é um fator muito importante. E o quinto eu acho que é um dos mais importantes. Tudo bem parar para abastecer. O que eu quero dizer com isso? Quem aqui já viajou de carro? Quem aqui já usou o Waze? Ou mapas? Ou qualquer outro aplicativo que dê uma direção? Porque às vezes a gente vai viajar, alguns lugares a gente sabe o caminho, mas outros lugares a gente precisa botar o endereço para chegar de uma maneira mais assertiva, né? Ao invés de sair perguntando para todo mundo a cada esquina onde fica o lugar tal, a gente coloca ali e o aplicativo nos direciona. Então, muitas vezes o aplicativo te diz que é lá, que em 3h30 você vai chegar lá. Você sabe que você vai chegar lá, porque o aplicativo tá dizendo uma rota ali. Então, tudo bem a gente parar para abastecer. Tudo bem a gente dar uma parada para abastecer o automóvel. Tudo bem, às vezes, a gente errar uma rua. Acontece que ele nunca errou uma rua e o aplicativo deu aquela travadinha e automaticamente ele começa a girar uma bolinha e ele fala assim, recalculando a rota. Muitas vezes é isso. Eu acho que essa live, esse encontro aqui hoje, talvez vai te fazer sair daqui, talvez recalculando a rota que tu faz no trabalho, os pensamentos que tu tem no trabalho, a maneira como tu entrega o teu trabalho, a maneira como tu se comporta, a maneira como tu tem feito, às vezes, menos do que poderia fazer mais, a maneira como você não tá tendo clareza nos objetivos que você tá tendo com o seu trabalho. Talvez você saia aqui recalculando e prestando mais atenção no diálogo interno. Talvez você saia daqui direto pro Google, baixando a agenda. Meu desejo é esse, sabe? Que a gente... E para que você possa entender que tá tudo certo. Recalcular a rota, tá tudo bem, entrar uma rua antes. Às vezes a gente chega no mesmo caminho. Às vezes leva um tempo a mais. Às vezes leva, porque você entrou numa rua errada que vai te fazer dar 3 voltas pra chegar lá. Mas chega.
Porque a gente alinhou o aplicativo, alinhou a rota para onde a gente deseja ir. Eu tenho clareza, eu sei o endereço de onde eu quero chegar. E é sobre isso que a gente vai falar muito por aqui. Gente, isso faz sentido para vocês? Eu gostaria de saber de vocês. Isso tá fazendo sentido? Caramba, muito bom, perfeito. Eu sou uma míope curada que eu fiz cirurgia, mas às vezes eu não enxergo aqui. Deixa eu ver. Acredito que falta clareza nos objetivos, desencadeia a procrastinação, com certeza. E a clareza, pra mim, é uma das coisas mais difíceis de atingir. Aline, isso não é só pra você. Preciso te falar, isso é uma das coisas que mais atingem as pessoas. E a gente vai aprender aqui. Eu acho que eu vou fazer uma live sobre isso. Vocês querem uma live sobre isso? Eu posso fazer uma live sobre como a gente ter mais clareza de onde a gente tá indo, como que a gente adquire clareza, mas eu preciso e posso adiantar que a gente consegue clareza processando o que a gente já passou, processando aquilo que a gente já viveu, essas experiências, esse diálogo interno, porque isso vai me dando mais clareza. A minha história de vida, tem muitas pessoas que ignoram a história de vida, mas a história de vida, ela traz clareza, ela faz com que a gente se impulsione para muitas coisas, que a gente consiga curar algumas das nossas feridas. Então, isso é muito, muito, muito importante. Gente, eu vou responder algumas perguntas que eu tenho aqui embaixo. Já aproveita, manda a tua dúvida aqui e eu vou respondendo. Ó, deixa eu ver se vai aparecer. Ok. Não consigo acordar cedo para trabalhar. Essa pergunta é uma pergunta um pouco aberta, né? Porque eu não sei da sua história, não sei qual é o seu trabalho, realmente não sei todo o contexto dessa pergunta, eu poderia responder ela por diversas óticas, mas eu aprendi uma coisa em terapia, de que se eu desejo algo, se eu desejo muito algo, e que esse algo depende de mim, eu preciso fazer com as ferramentas que eu tenho e com as dificuldades que eu tenho também. Existe uma coisa que todos os dias eu desejo que tenha na minha mesa, que é o alimento, que é uma caminha para dormir, que eu possa estar com um chuveiro quente para poder me proporcionar um banho quente. E eu sei que essas coisas todas que eu gosto, que os sonhos que eu tenho, às vezes eu brinco com a mulherada aqui, né? Eu tenho uns sonhos meio caros, então eu não estou na posição de fazer corpo mole para o trabalho. Isso falando de mim, tá? Isso falando de mim, tô respondendo como se fosse para mim. Muitas vezes também eu coloco no soneca, muitas vezes eu queria ficar na cama assistindo qualquer coisa. Muitas vezes, isso é uma repetição, não é sempre que a gente às vezes tá motivado, acorda com total energia, mas a gente vai construindo isso ao longo do dia. Então tem uma frase que eu sempre conto pra mim, e se fizer sentido pra você, acata. Se não fizer, ignora, finge que eu não falei, finge que eu nem respondi. Mas eu aprendi com uma outra mentora minha, e ela fala assim, olha, eu tenho uns sonhos meio caros, então eu não estou na posição de fazer corpo mole para o meu trabalho. Isso pra mim é um sacrilégio. Muitas vezes que eu não tô afim de fazer alguma coisa, que isso acontece, isso é real, isso pode acontecer contigo, acontece comigo também. Então, eu sempre penso assim, olha, eu tenho alguns sonhos que realmente não dá pra ficar fazendo corpo mole pra isso. E eu sei que às vezes o sono é uma coisa que às vezes é difícil de a gente se regrar. Mas, sugestões, uma higiene do sono, luzes mais baixas antes de dormir, algumas horas antes de dormir. Cuidado com o que você consome e se alimenta, não tanto fisicamente quanto mentalmente. O que você assiste antes de dormir? Séries de terror, de sangue, um barulho muito, muito alto. Se você fica no celular há muito tempo, tudo isso influencia para a qualidade do teu sono. Então é importante que a gente faça uma higiene do sono para poder acordar bem, para poder acordar disposto. Uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, que eu sou um pouco contra essa coisa de acorde 5 da manhã, trabalho enquanto eles dormem. Todas essas regras aí que, enfim, eu não concordo com isso. Eu acho que cada um tem o seu horário, cada um sabe o momento que produz melhor. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa noturna, então estar aqui fazendo uma live 10, 11 da noite, vocês não vão me ver, porque eu sou essa pessoa que gosta de preservar a qualidade do meu sono. Então, às 10, às 11 eu já estou dormindo, por quê? Fui entendendo o meu ciclo do sono e como que eu me reenergizo para que eu possa fazer o que precisa ser feito. Então, por exemplo, antes de entrar aqui, como que eu me reenergizo? Eu boto uma música, eu boto um louvor, eu pulo. Hoje eu tava com a energia super baixa na sala, comecei a pular e sai, sabe? Então é isso que é importante, a gente entender o que dá energia, o que dá o gás. Então assim, não consigo acordar cedo para trabalhar, é uma conversa com você mesma, é uma conversa às vezes com a sua criança interior de dizer, ok, você deseja que eu fique dormindo, você deseja que eu não faça, você deseja que eu não vá, mas isso, eu preciso fazer isso.
eu preciso fazer isso por mim, ou por alguém que depende de mim, ou principalmente por mim, né? O trabalho edifica o homem, o trabalho edifica a mulher, soma, faz com que a gente contribua para alguém, com alguém e conosco. Então, se a minha frase serve para você, acata, acolha. O que não faz sentido, apenas limpe da sua mente e deixe de lado. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Vamos ver. Você vai abrir. Trabalho de segunda a segunda, revezamos eu e meu namorado, enquanto não podemos contratar um funcionário. Tenho medo de... Tenho negócio próprio, sei que tenho que inovar, buscar métodos diferentes de venda, mas ao mesmo tempo sinto que eu não consigo sair do lugar. Exatamente isso que a gente falou anteriormente, essa questão de não se sentir saindo do lugar, é muita questão relacionada à clareza. Para onde que eu desejo ir, e às vezes a gente sabe de algumas coisas. Eu sei que eu tenho que estudar mais, eu sei que eu tenho que me exercitar mais, eu sei, como a pergunta anterior, né? Eu sei que eu tenho que dormir mais cedo, eu sei que eu tenho que desapegar de alguns desejos infantis que a gente tem. Enfim, são várias coisas que a gente vai precisar desapegar, né? Mas quando a questão do sair do lugar é paralisia mesmo. Quando eu sinto que eu estou paralisada, sugiro fortemente que você assista um IGTV que tem aqui no perfil. Se eu pudesse, eu te encaminhava agora, mas tem aqui no perfil um IGTV que fala sobre paralisia. O que fazer quando você se sentir paralisada. Sugiro que você assista esse IGTV. A gente vai fazer live aqui também sobre a paralisia, porque eu acredito que muita gente se sinta paralisada, é muito normal. E quando a gente se sente paralisada, é importante tomar consciência do que está me paralisando antes mesmo. Então, quando você sente que você não consegue sair do lugar, simplesmente, ok, tô paralisada. Mas por que eu tô paralisada? O que tem me paralisado? É o medo do futuro? É o medo da exposição? Se eu tiver um método diferente, o que bate aqui em mim, sabe? Porque às vezes, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, e pra você, Isa, que tá aqui me perguntando também, de que muitas vezes a gente não quer crescer, a gente não faz coisas... a gente não faz coisas diferentes no nosso trabalho, a gente não inova, a gente não estuda mais por lealdade a algo ou alguém. Medo de parecer mais inteligente, medo de parecer arrogante, medo de se sentir um pouco mais do que alguém que você gosta muito. Então, tem algumas coisas que a gente se auto-sabota por essa questão mesmo, sabe? Então, às vezes, eu sei que eu tenho que fazer algo, mas inconscientemente eu não faço porque isso pode ferir alguém. Porque se eu fizer isso, talvez eu possa ser um pouco melhor do que alguém. Porque se eu agir dessa maneira, eu vou perder os meus amigos. Porque lá no meu grupo de amigos, as pessoas que eu mais ando, ninguém faz isso. Então, se eu chegar falando que eu faço isso, o que pode acontecer? Então, faça essas perguntas pra você mesma, sabe? O que tem me paralisado? Quando eu identifico o que tem me paralisado, eu volto pra essa conversa interna, eu volto pra esse diálogo interno e começo a perceber quais são as experiências que eu tive ou que eu estou tendo. Às vezes essas experiências, elas não são só da infância, tá? São experiências, às vezes, mês passado, do ano passado, que a gente carrega. Por quê? Porque nós não processamos. Gente, o que é processar? Existem técnicas que fazem com que a gente processe, mergulhe nessas experiências, passe por alguns altos e baixos, vivenciando essa experiência, e a gente consiga traçar um caminho, um novo caminho de revisitar isso e ressignificar aquilo que me aconteceu, para que a partir disso eu consiga viver uma vida melhor, mesmo acontecendo isso na minha vida. A gente não apaga, a gente não elimina a experiência, a memória, ela está lá, só que eu consigo enxergar ela de uma maneira diferente. Eu consigo trazer isso como algo talvez muito bom para minha vida, ressignificando isso para que eu possa usar isso a meu favor. Quando eu falo isso para vocês sobre a questão de falar em público, para mim nunca foi simples, nunca será. Nos últimos tempos a gente tem trabalhado com equipes aqui, pessoas que estão filmando, pessoas que estão me arrumando, e quando fala gravando, para mim não é simples. Pra mim não é só começar a falar. Às vezes dá uma sua mão, seu braço, seu cabelo, pescoço suando, porque não é uma coisa natural, mas eu preciso fazer. Preciso fazer porque tem uma missão por trás, porque eu realmente preciso me conectar com as mulheres que estão aqui, que estão no meu Instagram, que estão trabalhando comigo. Então, quando a gente entende o propósito, a missão que é por trás, nem sempre vai ser simples, mas sabe o GPS? Meu GPS tá lá. Eu botei lá um endereço, botei um lugar que eu desejo, tá lá, eu tô indo. Terão momentos que eu vou ter que parar pra abastecer. Quando que eu paro pra abastecer? Antes de entrar na live, eu me reconecto. Quando eu saio, simplesmente faço assim, ó. Porque você percebeu, eu falo rápido pra caramba.
porque é meu jeito de falar, assim, aloprada, correndo, falando, mas essa é a maneira que eu encontrei pra me expressar. Então, é identificando isso, é tendo clareza sobre tudo isso que a gente consegue crescer, que a gente consegue se desenvolver. Gente, muito obrigada por ter ficado comigo aqui. Muito obrigada pelas mensagens de vocês. O que vocês acharam do nosso encontro? Me contem aqui em uma palavra o que fica pra vocês, se fez sentido, se não fez. Uma palavra só. Qual é o teu maior insight dessa noite? Pra gente finalizar. Em uma palavra, deixa aqui nos comentários pra mim. Qual o teu maior insight? Uma palavra que fica assim de toda a nossa conversa, o que fica pra você? Enquanto vocês escrevem, gostaria muito que vocês me deixassem uma palavra aqui embaixo do que significou esse encontro pra vocês, o que significou essa conversa com vocês. Quero lembrar a todos vocês que na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, 7h11 da noite, eu estarei aqui pra gente falar sobre um tema super importante que vocês escolhem na quarta, na segunda-feira, quero lembrar vocês. Nessa semana, alguns de vocês que estão assistindo aqui escolheram o tema da live, que tem uma votação, todas as segundas você vai lá, vota, e aí o mais votado eu venho na quarta e trago uma conversa, uma reflexão, um papo legal. Então, acaba não, mulher, reflexão, muito gostoso, e confirmou o que eu tinha tido como revelação. Gente, fico feliz demais, isso só impulsiona a fazer. Quarta-feira que vem eu tô aqui de novo. Eu falei muito sobre processamento, eu quero te convidar também. Primeira semana de outubro teremos uma imersão aqui no Instagram comigo. Não será no Instagram, será fora do Instagram, mas ao vivo comigo, que se chama O Despertar da Maturidade. Um convite para que você esteja comigo lá, para que a gente possa despertar a maturidade juntas. Link da minha bio. Tem o link, deixa teu e-mail para você ser avisada. Em outubro a gente tem a grande imersão, O Despertar da Maturidade. Eu te espero lá. Gente, muito obrigada por essa live, muito obrigada por esse encontro. Esse é só o segundo, a gente terá todas as semanas essa live. Daqui uns dias ela vai pro YouTube, ela sai do meu feed, então convido vocês a seguirem o meu canal do YouTube, onde vocês poderão ver todas as lives lá guardadinhas, todas essas aulas, porque eu acho que vendo essa live de novo, a gente vai ter várias outras reflexões, outros insights, e vai poder aprender a lidar muito melhor com as nossas sombras. Muito boa noite, muito obrigada, e eu vejo vocês aqui no Instagram. Grande beijo!